Menininha limpa escritório de milionário. Mas o motivo chocante afugenta todos e revira o passado. Lara tinha apenas 22 anos, mas seus sonhos eram maiores do que aquelas ruas polidas e frias da metrópole. Cada dia, ela entrava no luxuoso escritório do Senhor Ribeiro, um milionário enigmático que raramente aparecia. O lugar exalava um aroma de riqueza e segredo. Quadros de artistas famosos, móveis que pareciam ter sido esculpidos por mestres, e em cada canto, um sussurro de histórias não contadas. Mas a vida da faxineira entreaberta chamava sua atenção, como se quisesse compartilhar um mistério. A curiosidade a venceu, e ela puxou a gaveta. Dentro, achou um diário empoeirado, coberto por uma camada fina de poeira, como se há muito não o tocassem. Havia um peso no ar quando ela o abriu, e as páginas desgastadas revelaram a caligrafia de um homem que parecia perdido. As palavras encheram os olhos de Lara de lágrimas. Eram relatos de dor, angústia e uma perda devastadora. A morte de uma filha em um trágico acidente. O nome da menina? Ana. E no fundo do seu coração, Lara sentiu um nó apertar mais forte. O Sr. Ribeiro acreditava ter perdido Ana. Mas, ao ler aquelas páginas, a jovem percebeu que algo estava profundamente errado. As histórias de amor e tristeza que ele descrevia faziam um eco em sua própria história, como notas de uma sinfonia trágica. Uma onda de emoções a invadiu. Ele estava ali, tão perto, e não fazia ideia de que a menina que acreditava ter morrido poderia estar em pé, bem diante dele. Lara não sabia o que fazer. A ideia de confrontar o pai que nunca conheceu a enchia de medo. E se o que encontrasse não fosse amor, mas dor? Fechou o diário com um baque silencioso, sentindo a gravidade do que acabara de descobrir. Mas o que mais poderia estar escondido por trás daquela fachada luxuosa? Ao investigar, Lara começou a perceber que as coisas não eram o que pareciam. Aquelas memórias contavam sobre uma traição, um plano sombrio que havia transformado um acidente em algo muito mais sinistro. O que acontecera com sua vida antes daquele dia fatídico, porque eles a separaram dele. Sentindo-se dividida entre o desejo de reencontrar o pai e o peso das revelações, ela olhou pela janela. A cidade pulsante lá fora parecia ignorar as tempestades que sua vida enfrentava. E se a verdade a separasse de quem mais queria amar? O coração de Lara batia acelerado. Cada descoberta tinha a força de um furacão. E a tensão no ar ela era palpável. As sombras de uma nova verdade a seguiriam. Não havia como voltar atrás. Mas Lara sabia que, agora, tinha que encarar os fantasmas que cercavam não apenas o homem que poderia ser seu pai, mas também ela mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no ar parecia um fio prestes a romper.
Lara respirou fundo, o diário pesando em suas mãos como uma bomba relógio. O que mais está ali escondido? As memórias de um homem, de uma tragédia. E no fundo, uma esperança nascia ali, tímida, mas insistente. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, a porta do escritório se abriu abruptamente. Era uma mulher alta, com cabelos escuros e uma expressão que exibia uma mistura de preocupação e raiva. Lara ficou paralisada. Ela usava um tailleur sofisticado, aparentemente com pressa. Seus olhos vasculharam o ambiente até que pousaram em Lara, e um brilho de reconhecimento atravessou seu rosto. Você é Lara, não é? A mulher fez uma afirmação, não uma pergunta. O que você está fazendo aqui? A voz dela tinha um tom de autoridade, como se estivesse mais acostumada a ordenar do que a questionar. Lara balbuciou algo inaudível, ainda segurando o diário como um escudo. Mas a mulher não esperou. Sai agora! Você não tem o direito de estar aqui! Lara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Tentou entender o que aquela mulher queria. Antes que pudesse reagir, a mulher se virou e parou, estrelando atrás de um vidro fumê, como se esperasse pela chegada de alguém. O olhar dela estava fixo à porta, e Lara notou um nervosismo que preencheu o ambiente pesado. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. De repente, a porta se abriu novamente e o senhor Ribeiro entrou. Sua presença era imponente, mas havia um ar de fragilidade em seu olhar. Quando viu a mulher, a tensão do local aumentou. Renata, o que você está fazendo aqui? O tom de voz dele era um misto de surpresa e desespero. A mulher, Renata, encarou-o. Precisamos conversar. É sobre Ana. Foi como se o chão sob os pés de Lara tivesse se despedaçado. Ana. O nome ecoou em sua mente. Ela trocou olhares com o senhor Ribeiro, que se mostrava visivelmente abalado. Preciso que você me diga a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Tudo! A atmosfera se alterou. Lara sentiu seu estômago revirar. O diário falava de dor e perda, mas a revelação que Renata estava prestes a fazer poderia ser ainda mais devastadora. Ela não morreu. E você sabe disso. Renata disse, a voz quase num grito, enquanto uma tremenda emoção transparecia em seu rosto. O senhor Ribeiro abriu a boca, mas as palavras não saíram. Seu olhar era de choque e medo, mas também de um profundo reconhecimento. Lara sentiu a sala escurecer. Ao redor dela, as palavras soavam como uma bomba. Não apenas Ana estava viva, mas a revelação levantava mais perguntas. Se ela não morreu, onde estava? E quem era Renata para o senhor Ribeiro? A cada segundo, seu mundo se tornava mais confuso. Como você sabe? O senhor Ribeiro se virou para a mulher, a voz tremendo, e aquela pergunta parecia ser o catalisador de uma tempestade. Renata respirou fundo. Porque eu fui a responsável por tudo. Eu a escondi por proteger você. A verdade deve vir à tona, mas não da maneira que pensávamos. Você não pode continuar vivendo nessa mentira. Lara mal podia entender, mas podia sentir a dor na fala de Renata. Se aquela mulher tinha sido parte de um segredo tão profundo, o que mais estava escondido? A luz do escritório parecia se apagar à medida que a verdade ameaçava se revelar. Então, o celular de Lara vibrou. Era uma mensagem. Ela rapidamente olhou para a tela e quase caiu para trás. Era uma foto de uma menina que lhe era estranhamente familiar. A legenda dizia:
Ela está viva e precisa de você. O coração de Lara parou por um instante. Poderia ser? A nova realidade a cercava e ela estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava até então era apenas uma fração de uma história muito maior. O coração de Lara parou por um instante. Poderia ser? A nova realidade a cercava e a sensação de que tudo estava prestes a mudar era palpável. Diante dela, Renata e Sr. Ribeiro trocavam olhares carregados de um peso incomensurável. A verdade estava ali, em uma sala repleta de segredos, e agora parecia que estava prestes a explodir como uma bomba. Como você pode dizer que ela está viva? Sr. Ribeiro questionou, sua voz um fio de desespero. Lara tinha a sensação de que a sala estava encolhendo. O diário, as memórias, tudo parecia se aglutinar em torno daquela verdade aterradora. A foto em seu celular tremia em suas mãos. A imagem da menina que ela nem conhecia fez sua cabeça girar. Porque eu fui quem atirou daquele lugar. O que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Não podemos continuar com essa farsa. Renata gritou, frustração e dor transbordando de sua voz. Eu fui forçada a esconder Ana. A vítima não era ela. Foi outra criança. O mundo de Lara desabou. Outra criança? Seu corpo estremeceu ao imaginar que a vida que ela buscava poderia ser baseada em uma mentira. As palavras de Renata ecoavam na mente como um sino de alerta. O que isso significava? Por que esconder Ana? E quem era a menina que tinha se machucado em vez dela? Você não pode estar falando a sério! Sr. Ribeiro dissera, quase em um sussurro. O choque estava estampado em seu rosto. O que aconteceu com minha filha? Você está me dizendo que ela não está morta? A tensão na sala parecia elétrica. Lara, ainda paralisada, sentiu que as paredes cerravam-se ao seu redor. Cada respiração era um esforço. O ar estava pesado de perguntas não ditas. O diário queimava em sua mão. As respostas ali eram apenas parte de uma história muito maior, mais complexa. Ana estava viva. Mas onde? E quem era a verdadeira vítima dessa trama? Nesse momento, o chão estremeceu sob seus pés. Uma explosão vinda do andar de baixo fez o escritório tremer. Lara soltou um grito involuntário enquanto objetos caíam do lugar. Renata, assustada, puxou o Sr. Ribeiro para longe da janela. O que foi isso? A sala se encheu de um barulho ensurdecedor. Lara olhou pela janela e viu fumaça subindo. Um grito de terror ecoou lá fora. A cidade estava em pânico. O que estavam escondendo? O que mais poderia ser revelado naquele momento caótico? Então, do fundo do escritório, surgiu uma figura. Um homem se aproximou, ofegante, com um olhar que enviou um arrepio pela espinha de Lara. Ele parecia familiar, mas cada parte de seu ser avisava sobre um perigo iminente. Está acontecendo tudo de novo, ele disse, sua voz trêmula, os olhos de desespero fixos em Renata. Eles a encontraram. Quem encontrou? Lara perguntou, angústia crescendo em seu peito. Os responsáveis pelo que aconteceu com Ana. Eles vêm atrás de você. Os olhos de Renata se alargaram e uma onda de pânico percorreu a sala. Lara ficou sem palavras, o terror consumindo-a. O que estava ali diante dela era apenas uma fração da verdade. Agora, o que restava eram dúvidas e segredos assassinos. A vida dela nunca mais seria a mesma. Precisamos sair daqui, agora! Renata ordenou, sua autoridade rompendo o clima tenso. Com sentimentos à flor da pele, o grupo se preparou para deixar o escritório. Mas quando a porta se abriu, mais uma surpresa os aguardava.
Uma sombra se projetou na entrada e uma voz desconhecida paralisou o ar. Desculpem, mas vocês não podem ir embora assim tão facilmente. Lara sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que estava prestes a acontecer? Quem seria essa pessoa e que segredos mais estavam prestes a serem revelados? A verdade era mais perigosa do que ela poderia imaginar. A sombra na entrada se tornou mais clara, revelando uma mulher de olhar penetrante e expressão fria. Sua presença dominou a sala como um trovão em um dia ensolarado. Desculpem, mas vocês não podem ir embora assim tão facilmente. A voz dela possuía um tom cortante, como uma lâmina afiada. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar na sala estava carregado de tensão. Renata olhou para a intrusa, pálida como a neve. O que você quer? Sua voz tremia, embora tentasse mostrar firmeza. Senhor Ribeiro, que parecia à beira do colapso, mal conseguia manter os olhos fixos naquela mulher. Não fique nervosa, Renata. Nós precisamos conversar sobre Ana. A nova chegada caminhou lentamente. Sua presença intimidante como um tufão, prestes a devastar uma cidade. Cada passo reverberava dentro do coração de Lara, um eco de promessas quebradas. Quem é você? Lara conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Olhando nos olhos da estranha, ela viu a dor e a raiva que pareciam explodir. O que aquela mulher sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Eu sou a verdade que você não quer enfrentar. Ela desviou os olhos para o Senhor Ribeiro. E você também não, claro. O homem engoliu em seco, os lábios se apertando. O que você quer dizer com isso? Se você estiver disposto a ouvir, talvez consiga entender por que Ana não pode voltar. A mulher girou em direção a Lara e um frio gélido tomou conta do ambiente. Só que, Lara, você tem que estar preparada para o que vai ouvir. Um nó se formou na garganta de Lara. Preparada? Para o quê? Sobre o que realmente aconteceu naquele dia e o que você verdadeiramente é. A última frase dela ecoou como um feitiço maligno. Lara franziu a testa sem entender. Do que você está falando? O tom de... Renata balançava entre a inquietação e a indignação. O que você quer dizer com isso? Esse é o momento em que você vai revelar uma nova mentira? Mas antes que a estranha pudesse responder, um grito penetrante cortou o ar, vindo de lá de fora. A porta se abriu violentamente e um grupo de homens mascarados entrou, armados e prontos. O escritório virou um caos instantâneo. Lara, Renata e Sr. Ribeiro se encolheram, a adrenalina transformando o pânico em urgência. Vocês não sabem com quem estão lidando, gritou um dos homens. Ele apontou a arma na direção deles, os olhos tão frios quanto o aço. Lara sentiu o coração acelerar. Não era apenas uma ameaça, era um aviso. A mulher que havia entrado primeiro se voltou para os homens. Um sorriso ameaçador, rompendo sua impenetrável aparência. Eu avisei que precisávamos de mais proteção. Não avisei? A traição pairava no ar. Renata a encarou com olhos arregalados. O que você está fazendo, Isabela? As revelações não paravam. Lara estava perdida em um turbilhão de emoções. O que estava acontecendo? Era como se trocas de lealdade e segredos obscuros se entrelaçassem em um jogo cruel. Se não se importam, vou levar o que é meu. A mulher de olhar cortante disse, como se tivesse o poder de decidir quem viveria ou morreria. O que ela considerava seu?
As perguntas se avolumavam na mente de Lara. Com uma risada fria, Isabela continuou. Desculpem quebrar a festa, mas certas verdades estão prestes a se revelar. Então, com um movimento rápido, ela atirou uma fumaça densa em direção a Lara, Renata e Sr. Ribeiro. A sala ficou tomada por uma névoa espessa. Lara, desesperada e sem saber o que fazer, se sentiu sendo puxada para a escuridão. Enquanto tentava escapar da confusão, os gritos e os sons de luta desapareceram à medida que a névoa cercava tudo. E antes que pudesse compreender, Lara se viu em um corredor, sozinha, sem saber como chegou ali. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas o que restava dela? O que mais aquela noite traria? A incerteza a consumiu, enquanto o eco da confusão ainda ressoava em sua mente. Lara se viu imersa em uma densa névoa. O cheiro de fumaça misturava-se à confusão que ainda dominava sua mente. Tinha certeza de que tudo o que havia acontecido antes da neblina a engolir ainda reverberava dentro dela. O som distante de gritos e o caos se tornaram ecos surdos. Onde estava? Onde estavam Renata e Sr. Ribeiro? Mesmo a fumaça se espessando ao seu redor, não podia anular a urgência dentro dela. Ela olhou para os lados, tentando entender se os homens mascarados ainda estavam lá, se a porta continuava trancada, se a verdadeira ameaça estava à espreita. E então, algo chamou sua atenção. À sua frente, uma luz começou a aparecer na escuridão. Lara deu um passo hesitante em direção àquele brilho. Quando ela se aproximou, percebeu que não era apenas uma luz, mas uma saída, um corredor iluminado que se estendia à sua frente. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, aquele eco de antes! A voz autoritária de Isabela ricocheteou em sua mente. Lara, você tem que estar preparada para o que vai ouvir. De verdade, mais ela poderia ter em mente. Uma batida ensurdecedora a tirou de seus pensamentos. Um conflito de vozes surgia do corredor. Vozes elevadas e apressadas, como se algo estivesse em movimento. Com o coração acelerado, Lara decidiu correr em busca da saída. Ao girar um canto, parou em seco. Aquela voz, inconfundível e penetrante, era o Sr. Ribeiro. Você não pode fazer isso, Renata! Ele parecia angustiado. O desespero em sua voz era palpável. Lara ficou paralisada. O que Renata estava fazendo? Ela se esgueirou para mais perto da entrada do corredor, espiando com cautela. O que viu a deixou boquiaberta. Renata estava em pé, decidida e desafiadora. Eu estou fazendo isso por você, Ribeiro. Por nós. Não podemos mais viver nesse medo. Os olhos de Lara se arregalaram. O que Renata queria dizer com por nós? Antes que pudesse refletir, um clarão nas costas de Renata chamou sua atenção. Era uma figura alta, encapuzada, que parecia se aproximar. O coração de Lara disparou com uma mistura de medo e curiosidade. Você não deveria estar aqui, Renata. A figura disse lentamente, como se reconhecesse a gravidade do que estava prestes a expor. Lara se escondeu rapidamente, o corpo tremendo. O que estava acontecendo? Não havia mais como voltar. Ela tinha que descobrir o que era aquela verdade. Era como se uma corrente elétrica percorresse sua espinha enquanto suas perguntas se acumularam. O que Renata ocultava? E quem era aquela figura encapuzada que parecia saber tanto sobre cada um deles? Mas antes que qualquer revelação pudesse se materializar, o som de uma explosão distante ecoou novamente. Desta vez,
mais próximo. Com o estrondo, a figura encapuzada desapareceu numa lufada de fumaça, e Lara se viu frente a algo que a fez perder o ar. Senhor Ribeiro virou-se abruptamente e o espanto tomou conta de seu rosto. Então você finalmente veio. A voz dele tremeu. Lara não entendia o que ele queria dizer. O que mais estava oculto naquele labirinto de segredos? Quando a luz da explosão iluminou o corredor, Lara teve um vislumbre do rosto encapuzado. Era uma mulher, mas não era qualquer mulher. Era a mesma menina da foto que ela recebera. Um nó se formou em seu estômago. Como isso é possível? Então, tudo começou a fazer sentido. Onde está Ana? Lara gritou, a voz carregada de desespero e raiva. O olhar profundo de Sr. Ribeiro se prendeu no dela, e ali ele revelou um lado que ela nunca havia visto: dor, medo e culpa. Ela estava bem aqui, antes de tudo isso, antes de eu perder você. As palavras dele cortaram o ar. Então, como se algo houvesse se quebrado dentro dela, Lara entendeu. Não era apenas um acidente. Não era apenas uma questão de amores perdidos. Era sobre a vida que foi arrancada deles. E a menina que agora estava de alguma forma bem diante dela. E então, como se a própria realidade estivesse sendo revirada, a figura encapuzada se desfez em fumaça, deixando apenas a escuridão. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lara sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com Ana? Onde está ela? Mas sua pergunta ficou sem resposta, enquanto a cena se apagava, como um último suspiro em meio à tempestade. A tensão havia alcançado seu auge. A única certeza que havia restado era que tudo tinha mudado. E esse novo mundo caótico poderia não ter volta. A linha entre amigos e inimigos tornara-se turva e Lara estava no centro da tempestade. Lara teve certeza de que não seria mais a mesma. O que mais estava prestes a ser revelado? O que o futuro guardava para ela e para aqueles que agora a rodeavam? Com toda a verdade distorcida e um futuro incerto, Lara respirou fundo, sabendo que a verdadeira luta estava apenas começando. Lara teve certeza de que não seria mais a mesma. A tensão estava no ar e a luz da explosão ainda lampejava em sua mente. Ela sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Quando viu o olhar de Senhor Ribeiro, ele estava se perdendo no desespero e a culpa reluzia em seus olhos. Era como se tudo estivesse prestes a se desmoronar de novo. Uma batida na porta a fez pular. Era Renata, com a expressão pálida e os olhos arregalados. Lara, precisamos sair agora! A urgência na voz dela era palpável. Lara hesitou, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto. Ana estava viva. Mas o que isso significava para ela? Antes que pudesse responder, a poça de fumaça na sala começou a se dissipar. E no lugar dela, 2 homens mascarados apareceram, armados e prontos para atacar. O caos que se seguiu era ensurdecedor. Senhor Ribeiro empurrou Renata para o lado e fez Lara ficar atrás dele. "Fique atrás de mim!" Ele gritou com uma autoridade que não ignorava. Mas em meio ao que parecia um colapso total, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada diante surgiu de uma sombra. E Lara reconheceu o rosto. A mesma menina da foto.
A identidade dela explodiu na mente de Lara como um fogo de artifício. E em seu coração, algo claramente não estava certo. "Sou eu, Lara!" a menina declarou, abrindo um sorriso. Mas havia uma mistura de lágrimas em seus olhos. "Eu sou Ana! Eu estou viva!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "O quê?" As palavras reverberaram como um eco de desespero. Era ela! Mas como? O que havia acontecido? Nesse momento, Renata soltou um grito. "Não! Você não pode estar aqui!" O medo em sua voz era inegável. Lara olhou para o lado e viu Renata perder a cor. A garota que ela sempre acreditou ter perdido estava ali, bem na sua frente, mas todo o amor que poderia existir entre elas parecia enredado em uma teia de segredos e medos. "Eu não posso ficar!" Ana gritou, e uma onda de pânico tomou conta da sala. O grupo de homens mascarados se aproximava cada vez mais, e a tensão se tornava o clima da sala. Senhor Ribeiro, vendo a filha e o que estava prestes a acontecer, gritou: "Saiam! Agora!" Mas antes que pudessem se mover, Ana deu um passo à frente, como se houvesse um poder invisível a segurando ali. "Pai, por favor! Eles estão vindo! Eu não sou a única em perigo!" Mas o que isso significava? Lara sentiu um aperto no peito. Sua mente girava em torno de tantas perguntas. Havia segredos além do que já conhecia. Ana continuou: "Eles sabem que estou viva. Não sou apenas uma vítima. Eu sou a chave para algo muito maior. Algo que pode destruir todos nós." Uma sensação de desespero se instalou nos corações presentes. Uma revelação que desmoronaria suas vidas estava prestes a ser exposta. Mas o quê? Antes que a situação pudesse escalar, Ana foi atingida por um tiro. Não da arma dos homens mascarados, mas de um disparo vindo de um canto oculto. "Ana!" O grito de Sr. Ribeiro ecoou em desespero. A sala se encheu de confusão e fumaça, enquanto o corpo da menina desabava no chão como uma pena. Lara se viu em estado de choque ao lutar contra a realidade que se desintegrava ao seu redor. O que havia acontecido? Era uma cena digna de pesadelo. E então, as sombras se agitaram, revelando que a verdadeira ameaça não era apenas os homens armados, mas algo mais profundo. Um conflito familiar, uma traição há muito escondida. Enquanto Lara tentava entender, viu Renata com uma expressão de dor e culpa. "Desculpe, eu não sabia que isso aconteceria." E tudo começou a se encaixar. Ana não era apenas uma vítima. Ela era um elo entre todas aquelas vidas, e seu papel estava prestes a ser revelado na forma mais devastadora possível. O que mais estava escondido? O que a verdade de Ana significava para o que restava dessa família? Com uma ferida no coração e perguntas sem respostas, Lara sabia que a luta estava longe de acabar. E com cada batida de seu coração, uma nova batalha se formava no horizonte. Lara sentiu o ar se apertar em seus pulmões. O grito de Sr. Ribeiro ainda ecoava em seus ouvidos. "Ana!" Aquela palavra se tornava um eco de desespero. O que tinha causado toda aquela confusão? A visão da figura encapuzada desaparecendo em uma nuvem de fumaça deixou mais confusa. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? Uma agitação a atingiu quando, de repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo
Era um dos homens mascarados, trazendo consigo uma aura de pânico e fúria. "Saia da frente!" ele gritou, apontando a arma para todos. Mas antes que pudesse disparar, Renata fez um movimento rápido e empurrou Lara para o lado. O Coragem tirou Lara do caminho, mas não da linha de fogo. O caos se instalou novamente. Senhor Ribeiro gritou: "Não faça isso!" Mas Lara sentiu que o tempo se arrastava. O mundo à sua volta parecia em câmera lenta, enquanto olhava para o rosto de cada um lá. O medo e a raiva refletidos em cada expressão. E então tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um tiro ressoou. O barulho foi ensurdecedor e Lara se virou, o coração despedindo-se de algum tipo de esperança. Primeira coisa que viu foi o corpo de Renata caindo. Um olhar de dor e surpresa congelado em seu rosto. "Não!" Lara gritou, correndo em direção a ela. O pânico a envolveu como uma onda. Porque Renata estava ali. O que havia acontecido? Mas enquanto ela se agachava ao lado do corpo, um novo grito a fez levantar a cabeça. A figura encapuzada voltou a surgir da sombra. Era Ana, a mesma menina que tinha se revelado momentos antes. "Pare! Você não pode fazer isso!" Ana gritou, correndo em direção aos homens mascarados. Mas, com cada passo dado, seriedade e alucinação se misturavam. O que Ana estava fazendo? Subitamente, Lara, neste momento, lembrou da foto. Sussurros de verdades à beira de serem reveladas. Uma nuvem de confusão obscurecia sua mente. Em sua reunião, tudo se desmanchava. "Ana, não vá!" Mas foi em vão. A jovem se lançou em direção ao grupo, e os homens começaram a discutir. "O que você está fazendo aqui?" Um deles perguntou, sua voz inexpressiva, mas claramente agitada. E em meio ao tumulto, a verdade nasceu como um raio. Lara ouviu uma frase, uma única frase que a fez tremer dos pés à cabeça. "Ela não pode saber que você é a verdadeira herdeira." Aquilo a chocou tanto. Herdeira? O que isso significava? Quem era ela realmente? Lara viu o olhar de Senhor Ribeiro mudar de pânico para resistência. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. "Não fala isso! Você não tem ideia do que está fazendo!" ele exclamou, a voz quase embargada. Mas Ana não recuou. "Ainda não entendi tudo. Somente a verdade pode nos salvar." E em um movimento improvável, ela virou-se para Lara. "Você precisa entender. Precisamos confrontar isso agora." Naquele instante, Lara viu suas próprias crenças desmoronarem. O nó em sua garganta apertou ainda mais. "O que você quer dizer? O que você sabe?" E então, de repente, uma explosão. A janela atrás deles se estourou com um barulho ensurdecedor, cobrindo todos em uma nuvem de vidro e fumaça. O escritório se tornou um campo de caos. "Corra!" bradou Lara, puxando Ana pela mão. Mas antes que pudessem ir a lugar algum, novos homens, na mesma vestimenta e atitude, entraram. Mais uma vez as armas estavam apontadas e o coração de Lara parecia mais pesado. E a frase de Ana se repetia em sua mente. O que mais estava escondido? Por que a verdade parecia tão distante? Com o olhar em choque, ela percebeu que tudo cravado nos olhos de cada um era um mistério que precisava ser desvendado. Com a fumaça ainda espessa, uma nova voz surgiu do outro lado. "Vocês não sabem o que acabaram de começar." O pânico se misturava a uma expectativa crescente. O que de fato significava ser a herdeira?
O futuro estava completamente incerto, mas a única certeza que restava era que a linha entre quem eram e quem podiam ser estava prestes a se desfazer. E Lara se viu, mais uma vez, no centro de um mistério maior do que jamais imaginara. Lara sentiu o ar se apertar em seus pulmões. O grito do Sr. Ribeiro ainda ecoava em seus ouvidos. Ana! Aquela palavra se tornava um eco de desespero. O que tinha causado toda aquela confusão? A visão da figura encapuzada desaparecendo em uma nuvem de fumaça a deixou ainda mais confusa. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? Uma agitação a atingiu quando, de repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Era um dos homens mascarados, trazendo consigo uma aura de pânico e fúria. Saia da frente! Ele gritou, apontando a arma para todos. Mas antes que pudesse disparar, Renata fez um movimento. Rápido e empurrou Lara para o lado. O ato de coragem tirou Lara do caminho, mas não da linha de fogo. O caos se instalou novamente. Sr. Ribeiro gritou. Não faça isso! Mas Lara sentiu que o tempo se arrastava. O mundo à sua volta parecia em câmara lenta enquanto olhava para o rosto de cada um lá. O medo e a raiva refletidos em cada expressão. E então, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um tiro ressoou. A sala tremia. Lara se virou. O coração despedindo-se de algum tipo de esperança. A primeira coisa que viu foi o corpo de Renata caindo. Um olhar de dor e surpresa congelava em seu rosto. Não! Lara gritou, correndo em direção a ela. O pânico a envolveu como uma onda. Por que Renata estava ali? O que havia acontecido? Mas enquanto ela se agachava ao lado do corpo, um novo grito a fez levantar a cabeça. A figura encapuzada voltou a surgir da sombra. Era Ana, a mesma menina que tinha se revelado momentos antes. Pare! Você não pode fazer isso! Ana gritou, correndo em direção aos homens mascarados. Mas com cada passo dado, a seriedade e a alucinação se misturavam. O que Ana estava fazendo? Subitamente, Lara, neste momento, lembrou da foto. Sussurros de verdades à beira de serem reveladas. Uma nuvem de confusão obscurecia sua mente. Em sua reunião, tudo se desmanchava. Ana, não vá! Mas foi em vão. A jovem se lançou em direção ao grupo e os homens começaram a discutir. O que você está fazendo aqui? Um deles perguntou, sua voz inexpressiva, mas claramente agitada. E, em meio ao tumulto, a verdade nasceu como um raio. Lara ouviu uma frase, uma única frase, que a fez tremer dos pés à cabeça. Não pode saber que você é a verdadeira herdeira. Aquilo a chocou tanto. Herdeira? O que isso significava? Quem era ela realmente? Lara viu o olhar de Sr. Ribeiro mudar de pânico para resistência. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Não fala isso! Você não tem ideia do que está fazendo! Ele exclamou, a voz quase embargada. Mas Ana não recuou. Ainda não entendi tudo. Somente a verdade pode nos salvar. E em um movimento improvável, ela virou-se para Lara. Você precisa entender. Precisamos confrontar isso agora. Naquele instante. Lara viu suas próprias crenças desmoronarem. O nó em sua garganta apertou ainda mais. O que você quer dizer? O que você sabe? E então, de repente, uma explosão. A janela atrás deles se estourou com um barulho ensurdecedor, cobrindo
todos em uma nuvem de vidro e fumaça. O escritório se tornou um campo de caos. "Corra!" bradou Lara, puxando Ana pela mão. Mas antes que pudessem ir a lugar algum, novos homens, na mesma vestimenta e atitude, entraram. Mais uma vez, as armas estavam apontadas e o coração de Lara parecia mais pesado. E a frase de Ana se repetia em sua mente. O que mais estava escondido? Por que a verdade parecia tão distante? Com o olhar em choque, ela percebeu que tudo cravado nos olhos de cada um era um mistério que precisava ser desvendado. No meio do tumulto, algo ainda mais inesperado aconteceu. O homem que até então se mantivera em silêncio, aquela figura como capuz, retirou a sombra da cabeça, revelando um rosto que Lara conhecia bem. Era Miguel, um amigo de infância, alguém que ela nunca tinha visto desde que se mudou para a periferia. "Lara!" ele gritou, uma mistura de alegria e pânico em seu tom. "Você não deveria estar aqui. O que você fez?" Lara ficou paralisada. "Miguel? O que ele estava fazendo ali?" Eu não sei. O que está acontecendo?" O desespero se transformou em confusão. A conexão entre eles era intensa. Mas agora, em meio a toda a loucura, parecia surreal. "Eu não tenho tempo para isso! Eles estão atrás de você. Você não entende?" A urgência em sua fala a surpreendeu e um fio de reconhecimento a atravessou. Miguel não era apenas um amigo. Ele sabia de algo maior. E com isso, mais perguntas surgiram como tempestades em seu coração. "Por que você não me contou?" Lara sussurrou, mas ele não tinha tempo para respostas. Ele a puxou, tentando levá-la para fora. O choque de ver seu velho amigo transformou tudo em um emaranhado de incertezas. O que mais estava escondido? Quem era realmente Ana? E por que Miguel estava no meio disso? Com os homens mascarados fazendo seu movimento, Lara sabia que o tempo estava se esgotando. Era tudo uma ilusão, um jogo mortal, e ela estava no centro. O que mais? Miguel não estava revelando. E quando a poeira assentasse, o que restaria na verdade? Enquanto todos corriam em busca de uma saída, Lara olhou para trás e viu o Sr. Ribeiro. Sua expressão mesclada entre alívio e medo, como se ele soubesse mais do que estava disposto a admitir. Algo estava muito errado. E em um instante que parecia eterno, Lara compreendeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer arma apontada. O conflito havia apenas começado. Mas a escuridão ao redor se tornava mais densa, e nesse instante, com cada respiração ofegante, Lara percebeu que o que menos desejava, a verdade, poderia acabar sendo sua maior inimiga. Lara sentiu o ar se apertar em seus pulmões. O grito de Sr. Ribeiro ainda ecoava em seus ouvidos. "Ana!" Aquela palavra se tornava um eco de desespero. O que tinha causado toda aquela confusão? A visão da figura encapuzada desaparecendo em uma nuvem de fumaça a deixou ainda mais confusa. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? Uma agitação a atingiu quando, de repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Era um dos homens mascarados, trazendo consigo uma aura de pânico e fúria. "Sai lá frente!" ele gritou, apontando a arma para todos. Mas antes que pudesse disparar, Renata fez um movimento rápido e empurrou Lara para o lado. O ato de coragem tirou Lara do caminho, mas não da linha de fogo. O caos se instalou novamente. Sr. Ribeiro gritou: "Não faça isso!" Mas Lara sentiu que o tempo
se arrastava. O mundo à sua volta parecia em câmera lenta, enquanto olhava para o rosto de cada um lá. O medo e a raiva refletidos em cada expressão. E então tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um tiro ressoou. A sala tremeu. Lara se virou, o coração despedindo-se de algum tipo de esperança. A primeira coisa que viu foi o corpo de Renata caindo, um olhar de dor e surpresa congelado em seu rosto. Não! Lara gritou, correndo em direção a ela. O pânico a envolveu como uma onda. Por que Renata estava ali? O que havia acontecido? Mas, enquanto ela se agachava ao lado do corpo, um novo grito a fez levantar a cabeça. A figura encapuzada voltou a surgir da sombra. Era Ana, a mesma menina que tinha se revelado momentos antes. Pare, você não pode fazer isso! Ana gritou, correndo em direção aos homens mascarados. Mas com cada passo dado, a seriedade e a alucinação se misturavam. O que Ana estava fazendo? Subitamente, Lara, neste momento, lembrou da foto. Sussurros de verdades à beira de serem reveladas. Uma nuvem de confusão obscurecia sua mente. Em sua reunião, tudo se desmanchava. Ana, não vá! Mas foi em vão. A rainha se lançou em direção ao grupo e os homens começaram a discutir. O que você está fazendo aqui? Um deles perguntou. Sua voz inexpressiva, mas claramente agitada. E em meio ao tumulto, a verdade nasceu como um raio. Lara ouviu uma frase, uma única frase que a fez tremer dos pés à cabeça. Ela não pode saber que você é a verdadeira herdeira. Aquilo a chocou tanto. Herdeira? O que isso significava? Quem era ela realmente? Lara viu o olhar de Senhor Ribeiro mudar de pânico para resistência. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Não fala isso! Você não tem ideia do que está fazendo! Ele exclamou, a voz quase embargada. Mas Ana não recuou. Ainda não entendi tudo. Somente a verdade pode nos salvar. E em um movimento improvável, ela virou-se para Lara. Você precisa entender. Precisamos confrontar isso agora. Naquele instante, Lara viu suas próprias crenças desmoronarem. O nó em sua garganta apertou ainda mais. O que você quer dizer? O que você sabe? E então, de repente, uma explosão. A janela atrás dele se estourou com um barulho ensurdecedor, cobrindo todos em uma nuvem de vidro e fumaça. O escritório se tornou um campo de caos. Corra! Bradou Lara, puxando Ana pela mão. Mas antes que pudessem ir a lugar algum, novos homens, na mesma vestimenta e atitude, entraram. Mais uma vez as armas estavam apontadas. E o coração de Lara parecia mais pesado. E a frase de Ana se repetia em sua mente. O que mais estava escondido? Por que a verdade parecia tão distante? Com um olhar em choque, ela percebeu que tudo cravado nos olhos de cada um era um mistério que precisava ser desvendado. No meio do tumulto, algo ainda mais inesperado aconteceu. O homem que até então se mantivera em silêncio, aquela figura com o capuz, retirou a sombra da cabeça, revelando um rosto que Lara conhecia bem. Era Miguel, um amigo de infância, alguém que ela nunca tinha visto desde que se mudou para a periferia. Lara! Ele gritou, uma mistura de alegria e pânico em seu tom. Você não deveria estar aqui. O que você fez? Lara ficou paralisada. Miguel? O que ele estava fazendo ali? Eu não sei. O que está acontecendo? O desespero se transformou em confusão. A conexão entre eles era intensa, mas agora, em meio a toda a loucura, parecia surreal.
Eu não tenho tempo para isso. Eles estão atrás de você. Você não entende. A urgência em sua fala a surpreendeu e um fio de reconhecimento a atravessou. Miguel não era apenas um amigo. Ele sabia de algo maior. E com isso, mais perguntas surgiram como tempestades em seu coração. Por que você não me contou? Lara sussurrou, mas ele não tinha tempo para respostas. Ele a puxou, tentando levá-la para fora. O choque de ver seu velho amigo transformou tudo em um emaranhado de incertezas. O que mais Miguel não estava revelando? E quando a poeira assentasse, o que restaria na verdade? Com os homens mascarados fazendo seu movimento, Lara sabia que o tempo estava se esgotando. Era tudo uma ilusão. Um jogo mortal! E ela estava no centro. Que mais Miguel não estava revelando? E quando a poeira assentasse, o que restaria na verdade? De repente, algo brilhou nas mãos de Miguel. Era um pequeno dispositivo, um explosivo. Naquele instante, Lara entendeu tudo. Miguel não estava ali para salvá-la, mas para cumprir uma missão. Você não pode! O que você está fazendo? Lara conseguiu dizer, horrorizada. É para proteger você, Lara. Você não sabe o que aquelas pessoas podem fazer. Os olhos de Miguel estavam úmidos, mas a determinação deles era clara. Eu sempre estive aqui. Sempre soube o que estava em jogo. E com um movimento rápido, Miguel acionou o dispositivo. O pesado cheiro de fumaça se intensificou, enquanto a sala começava a tremer. A verdade que Lara pensou ter em suas mãos agora se despedaçava. O que havia se revelado em minutos se tornava uma catástrofe. Os olhos de Sara, de medo e desespero, encontraram Sr. Ribeiro. E tudo parecia um pesadelo. Miguel, pare! Gritou. Mas era tarde demais. Ele já se virava para a porta. Em um ato desesperado, ela se lançou atrás dele, sem saber se conseguiria sair a tempo. A sala começava a desmoronar, e o destino deles girava em torno de uma verdade capaz de desmantelar tudo. A única certeza era que nada seria como antes. E ela precisava saber o que Miguel realmente escondia. A última lembrança que teve antes da luz desaparecer foi o olhar apavorado de Ana, e uma pergunta profunda ecoou em sua mente. Quem era realmente a herdeira? A fumaça começou a se dissipar lentamente, e Lara sentiu seu coração disparar. Miguel, que antes parecia ser o antigo amigo que ela conhecia, agora estava com um ar de urgência e desespero que a deixava sem palavras. Precisamos sair. É agora ou nunca! Ele segurou seu pulso, puxando-a na direção da saída. Mas Renata! Lara gritava, olhando para o corpo dela no chão. A dor queimava em seu peito. Mas Miguel não hesitou. Ela já fez o que podia. Temos que focar em você. E assim, eles correram para o corredor, a tensão deixando um rastro de adrenalina por onde passavam. O escritório agora era um campo de batalha. O som dos tiros e dos gritos ecoava, criando um caos que parecia interminável. Miguel finalmente parou ao chegar a uma porta dos fundos, abrindo-a rapidamente. Aqui, do lado de fora, a luz do sol a cegou por um momento, mas não havia tempo para se ajustar. Eles correram e o que Lara via a deixava estarrecida. Uma série de carros de luxo estacionados e pessoas correndo. Havia uma multidão, mas a maior parte parecia seca ao caos que eles deixaram para trás. As sirenes da polícia começaram a soar à distância, mas ainda não era seguro. Para onde estamos indo? Lara perguntou, ofegante, sentindo a pressão acumulando em seu peito. Você precisa estar segura. Eles vão querer te pegar. O olhar de Miguel estava fixo à frente, e ela notou que a decisão dele não era apenas por ela.
Havia um peso em suas responsabilidades. A verdade sobre você nunca pode sair. As palavras dele chocaram Lara. A verdade sobre ela? O que ele sabia? Miguel, espera! O que você está escondendo? Mas antes que ele pudesse responder, um carro preto apareceu e 2 homens desceram rapidamente, armados. Entrem no carro, eles ordenaram. E Lara sentiu um gelo na espinha. Era uma ordem, não uma solicitação. Vai ser mais seguro que aqui. Puxando Lara para dentro do veículo. Ela hesitou, mas quando viu mais homens se aproximando, não teve escolha. Entraram e o carro acelerou em meio à multidão, desaparecendo rapidamente pelas ruas. No que você realmente está metido? Lara finalmente perguntou, ainda tremendo. A corrida em meio ao pânico havia despertado uma série de emoções. Eu não posso explicar tudo agora, Miguel disse, sem olhar para ela. Mas você é importante. Não só para mim, mas para o que está por vir. A mente de Lara girava, e a imagem de Ana caída ali não saía de sua cabeça. E Ana? O que aconteceu com ela? O vazio na expressão de Miguel disse tudo, e uma onda de tristeza a consumiu. Precisamos encontrar uma forma de tirá-la daqui. Ela pode estar em perigo. Lara sentiu um nó na garganta. Como assim? Ana estava viva. Mas por que no meio de tudo isso havia um mistério tão profundo? Havia algo mais. Miguel desviou os olhos e naquele momento Lara percebeu. Você está envolvido em algo maior, não está? É complicado, ele murmurou, e algo pesou no tom de sua voz. Você só precisa saber que você não está sozinha. Temos aliados, pessoas que ainda podem ajudar. Ela estava prestes a perguntar mais quando o carro parou em frente a um prédio antigo. Miguel a puxou pela mão. Vamos! É seguro aqui dentro! Eles correram e na entrada um homem os recebeu. Estava esperando por vocês. Um aperto no peito de Lara se misturou à confusão. Por que estamos aqui? O que mais está acontecendo? A luz da esperança parecia se esvanecer, enterrada sob promessas quebradas e verdades não ditas. Miguel respirou fundo. Este é o começo do que precisamos desvendar. Não será fácil e não posso prometer que todos estarão a salvo. Mas juntos poderemos encontrar Ana e trazer a verdade à tona. Ela olhou em seus olhos e... naquela fração de segundo, algo se firmou entre eles. Era mais do que uma simples amizade. Era uma conexão diante da escuridão. A incerteza do que estava por vir ficou clara. Então vamos fazer isso, Lara respondeu, decidida. Era hora de enfrentar seus medos e descobrir de uma vez por todas o que a verdade realmente significava. A tensão era palpável enquanto o grupo se movia para o interior do prédio. O destino deles ainda era incerto, uma sombra pairando ao fundo. E enquanto a porta se fechava atrás deles, Lara sentiu que ali, na escuridão, a verdadeira jornada estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar aqui.